Olá, professor, tudo certo? Eu sou o Otávio Augusto e no vídeo de hoje estaremos abordando sobre conceitos relacionados à arquitetura de memórias cache, conceitos de empenho e hierarquia. Começando pela definição, o que seria a memória cache? A memória menor e de acesso muito mais rápido que se posiciona entre a CPU e a memória principal grande e lenta, que geralmente é constituída por chips de DRAM. A ideia geral de seu funcionamento consiste em trazer da memória lenta uma palavra e suas vizinhas assim que ela for referenciada pela CPU. Então, dessa forma, em um acesso futuro, o dado poderá ser obtido diretamente na cache de forma rápida, eliminando assim a necessidade de ir até a memória principal. O segundo tópico seria o papel da cache no desempenho. A utilização de caches é uma das técnicas mais efetivas para melhorar tanto a largura de banda quanto a latência de um sistema de memória. Historicamente, a velocidade das CPUs aumentou de forma muito mais drástica do que o tempo de acesso à memória principal. Mas o que significa isso? Sem a cache, a CPU passaria a maior parte do seu tempo ociosa esperando que as instruções e os dados fossem trazidos da DRAM. Com o armazenamento dos dados mais utilizados na cache, as requisições da CPU podem ser satisfeitas extraordinariamente rápido, otimizando assim o fluxo de execução e elevando drasticamente o desempenho global. O terceiro ponto seria a localidade temporal e espacial. Então, o funcionamento eficiente de qualquer sistema de cache é visibilizado pelo princípio da localidade, fundamentado na observação de que as referências a memórias feitas em um curto intervalo de tempo tendem a usar apenas uma fração pequena da memória total, ou seja, localidade temporal. Refere-se à tendência de que um dado acessado recentemente volte a ser acessado em um futuro próximo, como acontece com variáveis usadas repetidamente dentro de laços de repetição, loops, como while, for. Localidade espacial refere-se à tendência de que as posições de memória vizinha a um endereço recém-acessado, elas também sejam acessadas logo em seguida, como ocorre na leitura sequencial de código ou na manipulação de matrizes e vetores. Então, por conta disso, as linhas de cache elas não trazem apenas uma única palavra isolada da memória principal, mas trazem sim blocos inteiros que contêm o dado requisitado e os seus vizinhos adjacentes. O quarto tópico seria o que é a associatividade de cache. A associatividade define a flexibilidade que um bloco de dados vindo da memória principal possui ao ser mapeado dentro das entradas disponíveis da memória cache. Então, quanto mais associativa for uma cache, em mais lugares diferentes, uma mesma linha de dados da memória pode ser guardada. O hardware da CPU utiliza um campo do endereço chamado tag, que seria uma etiqueta, para poder identificar de forma exclusiva se a linha de dados armazenada corresponde exatamente ao endereço que a CPU está tentando ler. Tipos de mapeamento. O mapeamento direto, no caso, seria onde cada endereço da memória principal mapeia exatamente uma única linha fixa na cache. O endereço fornecido pela CPU possui um campo chamado line, que indica diretamente qual entrada deve ser examinada. Então, se o campo tag do endereço bater com a tag gravada daquela entrada, há um acerto, um cache hit, que seria um esquema simples e rápido, mas ele pode sofrer com conflitos caso as duas posições de memória muito usadas disputem a mesma linha da cache. Mapeamento associativo por conjunto. Basicamente onde a cache é dividida em conjuntos, onde cada conjunto possui N linhas ou vias, e o campo de endereço indica o conjunto correto. Mas o hardware ele precisa varrer e verificar em paralelo as N linhas daquele conjunto para ver se a tag corresponde ao dado procurado. Caches de duas vias ou quatro vias, então eles combinam o cálculo rápido de indexação com a flexibilidade de evitar colisões frequentes. Também temos o mapeamento totalmente associativo. Qualquer bloco da memória principal pode ser armazenado em qualquer linha vaga da cache. Embora elimine totalmente os conflitos de mapeamento, requer um hardware muito complexo e caro, pois todas as tags da cache inteira precisam ser comparadas simultaneamente a cada acesso. Agora vamos abordar sobre os níveis de cache e as características. Para equilibrar custo e velocidade, os computadores modernos eles empregam uma hierarquia de múltiplos níveis de cache, começando pela cache de nível 1, ou L1. Ela fica embutida diretamente no próprio chip da CPU. É extremamente rápida e geralmente possui um tamanho reduzido, tipicamente de 16 a 64 KB, que é comumente implementada como uma cache dividida, ou seja,
Há uma estrutura física separada para as instruções L1 e outra dedicada exclusivamente para dados L1 do tipo D, o que dobra a largura de banda ao permitir acessos independentes. Sobre a cache de nível 2, ou L2, ela fica posicionada entre as caches L1 e a memória principal. Ela pode ser incluída no pacote da CPU, bem próximo ao chip principal, comunicando-se por caminhos de alta velocidade. Geralmente é unificada, contém um misto de dados e instruções, e maior que a L1, variando tipicamente de 512 KB a 1 MB. Abordando sobre a cache de nível 3, ou L3, ela situa-se na placa do processador, é substancialmente maior, consiste em alguns megabytes e, embora seja mais lenta que a L1 e a L2, é construída com memória SRAM, tornando-a mais veloz do que a memória principal DRAM. Geralmente essas caches elas operam sob um princípio inclusivo, o que significa que o conteúdo integral presente na cache L1 está contido dentro da L2 e todo o conteúdo da L2 é replicado dentro da L3. E chegamos à conclusão para podermos finalizar o vídeo. Em suma, a memória cache ela funciona como uma ponte inteligente de alta velocidade para mitigar o histórico gargalo de desempenho entre a CPU, que é extremamente rápida, e a memória principal relativamente lenta. Então, com base nesses princípios, nós concluímos sobre os temas abordados, que seria a maximização do desempenho. A relevância da cache reside na capacidade de diminuir a latência e aumentar a largura de banda na entrega de dados do processador. Ou seja, sem ela, os processadores modernos passariam a maior parte do tempo ociosos, esperando pela busca de instruções na memória DRAM. A exploração do princípio da localidade. A cache é um componente viável e altamente eficiente porque os programas de computador eles exibem comportamento previsível. Eles tendem a utilizar normalmente os mesmos dados em curtos intervalos de tempo, tipo localidade temporal, e acessar os dados e instruções que estão fisicamente próximos na memória, seria a localidade espacial. Temos também um ponto importante que seria a flexibilidade de mapeamento, onde a organização da cache exige escolhas do projeto de engenharia. O mapeamento direto oferece simplicidade e rapidez, mas gera muitos conflitos. O mapeamento totalmente associativo elimina conflitos, mas exige um hardware complexo e caro. O mapeamento associativo por conjuntos surge como o equilíbrio ideal que oferece flexibilidade através de suas vias, anyway, para reduzir colisões com o custo de hardware aceitável. E temos hierarquia estruturada. Para otimizar a relação de custo, espacial e velocidade, os computadores adotam múltiplos níveis de cache. A L1, por exemplo, foca na velocidade extrema e caminhos paralelos separados para dados e instruções, seria a cache dividida, ao longo do núcleo. A L2 e a L3 elas expandem progressivamente a capacidade de armazenamento de forma unificada, garantindo assim que a maior parte das requisições seja resolvida antes mesmo de precisar acionar a lenta memória principal. Então, a arquitetura de caches representa uma das soluções de engenharia mais elegantes e vitais para o ecossistema da computação, transformando assim o potencial bruto de processamento de uma CPU em um desempenho real e fluido para o utilizador. Esses foram os tópicos abordados até aqui. Muito obrigado pela atenção e até mais.